Bom, boa tarde. Eu sou Marisa Monteiro Borges, presidente do Conselho Federal de Psicologia, e é com muito prazer que, em nome do 16º plenário, dou início ao primeiro debate da nossa gestão. Esse primeiro debate tem como tema o golpe de 64, do golpe de 64 à democracia, em busca de verdades e dos sujeitos. Temos duas ilustres convidadas. À minha direita está a Érica Cocai, deputada federal pelo Distrito Federal, ex-aluna da Universidade de Brasília, que foi uma das vítimas da ditadura, tendo sido excluída arbitrariamente, por questões políticas, do corpo discente da universidade, lutado por 10 anos até conseguir retornar e concluir o seu curso na Universidade de Brasília. Ela tem história como vítima, história como uma defensora acirrada dos direitos humanos e das liberdades democráticas. À minha esquerda está a Vera Paiva, professora da USP, coordenadora da Comissão de Direitos Humanos do Conselho Federal de Psicologia, trabalha com direitos humanos desde a sua juventude no movimento estudantil, participou da fundação do Comitê Brasileiro de Anistia e, nos últimos 30 anos, tem trabalhado com direitos humanos no âmbito das respostas do Brasil às questões ligadas à AIDS. Coordena o Núcleo de Estudos e Prevenção de AIDS na Universidade de São Paulo, e sua história pessoal é atravessada pela violência da ditadura militar, com o desaparecimento do seu pai, cuja memória vem sendo resgatada hoje. Foi ele, Rubens Paiva, o único deputado desaparecido durante o período da ditadura militar. Então, com essas duas grandes debatedoras, expositoras aqui hoje, nós teremos... estamos contribuindo, né, para que a gente possa buscar a verdade e dar continuidade às lutas pela democratização do país e garantia de liberdade. Se o dito popular diz que a verdade dói, em nosso país a mentira dói ainda mais. Dói no corpo dos que injustamente são ainda chamados de loucos ou terroristas, na alma das famílias que continuam a perder seus entes queridos para a violência de Estado, que a ditadura militar aprofundou e que as polícias herdeiras daqueles tempos perpetuaram. Dói que desaparecidos de ontem e de hoje não possam ser enterrados com dignidade. Dói que não se tenha consolidado, como em outros países, os museus que exponham a nossa história e memória dos períodos totalitários, visitados na Argentina, África do Sul, Alemanha, espaços que nos permitiriam ensinar que o terror de Estado nunca mais deve se repetir. Dói observar que não raramente se pede perdão pela violência inaceitável. Dói observar que muitos jovens que cresceram na democracia e não conhecem a história brasileira, resultado da política de silenciamento, defenderiam um golpe contra o governo legitimamente eleito e a arbitrariedade e a tortura depois exposta e amarrada em postes. Para que o trauma não fique sem a construção de uma apresentação
para que a história seja escrita, posicionada na perspectiva dos direitos humanos e da busca incessante pela paz, para que os que resistiram e sobreviveram às atrocidades de um Estado tirânico possam escrever seu testemunho, para que os perpetradores da violência ao menos se envergonhem e para que a história não se repita como farsa, convidamos os Conselhos Regionais de Psicologia a promover ações ao longo do ano que marque os 50 anos do golpe militar de 1964. O 16º plenário e seu coletivo ampliado valorizam especialmente a iniciativa da Clínica do Testemunho, iniciativa da Comissão de Anistia do Ministério da Justiça, como um importante trabalho que tem exemplificado a inovação e a especificidade da atuação dos profissionais psicólogos e psicanalistas que fazem atendimento individual e em grupo aos anistiados e aos familiares de atingidos pela violência de Estado. Todas as ações de psicólogos dedicados ao cuidado psicossocial nesse campo devem servir de inspiração em todas as regiões do país, lembrando que essa violência de Estado estende o genocídio indígena de 5 séculos e o racismo herdeiro da escravidão e desde a ditadura civil-militar nunca deixou de afetar o cotidiano de milhares de famílias e produzir sofrimento, especialmente entre os que têm os seus presos arbitrariamente assassinados e desaparecidos. Lembro que quem estiver assistindo esse debate pode nos enviar perguntas para o e-mail eventos@cfp.org.br. Nesse momento, passo a palavra a Érica Cocai para dar início à sua fala. Eu queria desejar uma boa tarde para cada um e cada um de vocês, saudar as minhas companheiras de mesa, tanto a Vera quanto a Marisa, que é uma grata satisfação estarmos aqui nesta tarde fazendo essa discussão. Eu penso que 50 anos do golpe militar, eles têm que nos levar a uma reflexão. Acho que é o momento para o país mergulhar nele mesmo. E para que nós possamos entender que o Brasil tem muita dificuldade de fazer o luto dos seus períodos traumáticos. O Brasil não fez o luto do colonialismo quando o país, entregue em tiras aos amigos do rei, fez com que essas pessoas se sentissem não apenas donos da terra, mas donos também das crianças, das mulheres, dos trabalhadores. Nós também ainda não fizemos o luto da escravidão, num processo de desumanização muito intenso, e nem fizemos o luto da ditadura. É preciso que nós façamos o luto desses períodos traumáticos para que nós possamos fechar os ciclos e não tenhamos que conviver com pedaços do colonialismo, pedaços da escravidão e pedaços da ditadura militar na nossa contemporaneidade, porque seguramente a nossa democracia, que ainda está em construção, tropeçará nesses pedaços. A nossa cidadania também tropeçará. E veja, nós estamos há 50 anos do golpe militar e tem pouco mais de 3 anos, ou por volta de 3 anos, que nós instauramos nesse Brasil a Comissão da Memória, da Verdade e da Justiça. Ou seja, tem muito pouco tempo que nós ousamos aprovar no Congresso Nacional uma comissão para passar a limpo a história do próprio Brasil, para que o povo brasileiro possa se apropriar da sua memória, para que o povo brasileiro possa se apropriar da sua própria história. E quando nós falamos de história, nós estamos falando do universo onde se realiza a nossa condição humana. A nossa condição humana precisa, penso eu, da liberdade para se alimentar. Sem liberdade, a gente definha na nossa humanidade. E precisa da condição de sujeito, de sentirmos-nos sujeitos de nós mesmos, porque são
qualidades, ou seja, são a condição de sujeito, é uma peculiaridade humana. Nós não somos donos da terra, somos parte de uma trama de vida, mas nós temos peculiaridades. Uma delas é de ter consciência da nossa própria vida, é de tomá-la pelas mãos e de transformá-la. Portanto, essa condição de sujeito, quando é negada, também leva a que nós tenhamos definhada a nossa humanidade. E quando nós falamos de ditadura, nós estamos falando da ausência completa de liberdade. Estamos falando da ausência completa de condição de sujeito, que é também movida pela própria liberdade. Liberdade de ser, liberdade de falar, liberdade de amar, liberdade de existência. E digo isso porque, de certa forma, nós temos uma mão invisível do mercado que tem adentrado as cidadanias da intimidade e tem capturado, inclusive, desejos, capturado comportamentos, capturados formas de ser. Por isso eu diria que fazer o luto da ditadura nesses 50 anos é absolutamente fundamental para que nós possamos devolver o Brasil para os brasileiros e brasileiras. Ele foi arrancado do povo brasileiro. Lembro, Vera, que na época da ditadura militar, nós não podíamos vestir o verde e amarelo, nós não podíamos usar o verde e amarelo, nós não podíamos usar aquilo ou vestir ou sentir como nossos símbolos, que eram os símbolos deste país. Nós colocamos o verde e o amarelo nos nossos rostos, nas nossas vestimentas, na discussão e na luta pelas diretas já, onde nós colocávamos ali o verde e o amarelo para dizer: esse país nos pertence e nós pertencemos a ele, porque ele foi arrancado do povo brasileiro. E é óbvio que pedaços desta história estão na nossa contemporaneidade. Esse assujeitamento que caracterizou a ditadura militar, onde o Estado utilizava-se dos métodos mais cruéis, inclusive da tortura, e fundamentalmente da tortura de várias formas, porque penso que torturados não foram apenas os guerreiros e guerreiras como Rubem Paiva e tantos guerreiros e guerreiras que entregaram e utilizaram as suas próprias vidas, colocando em risco as suas próprias vidas, ousaram enfrentar a ditadura. Torturado foi todo o país. Torturado foi o país. Esse processo de tortura, que é desalmar, que é despersonalizar, que é subjugar, que é arrancar a nossa humanidade, o Brasil vivenciou. E vivenciou das mais variadas formas possíveis. Vivenciou, inclusive, impedindo-se que houvesse o desenvolvimento da cultura, o desenvolvimento da ciência, o desenvolvimento da arte. Esses elementos, o conhecimento, a arte, a cultura, eles são naturalmente realizadores da condição humana que precisa ser subjugada, rasgada e ferida nos regimes de arbítrio, nos regimes de exceção e na ditadura. Portanto, eu penso que depois de tanto tempo lutando pela democratização deste país, que tantos brasileiros e brasileiras lutaram por isso, nós, depois, no começo da redemocratização, começamos a escutar as músicas de 1960. Começamos a ver os filmes de 1960, da década de 60. Nós começamos a ver e a ler os livros que nos tinham sido proibidos, que nos tinham sido arrancados, também da década de 60. Isso indica, dentre outras coisas, que uma ditadura, botas e baionetas, elas esmagam muita coisa. Esmagam, inclusive, a possibilidade do desenvolvimento científico, do desenvolvimento cultural, do desenvolvimento artístico, ou seja, da construção de uma lógica cultural onde o país possa se identificar e possa dialogar com ele mesmo. Isso pressupõe, e há um fio condutor, que é o fio condutor desta condição de sujeito. E digo tudo isso porque nós precisamos, reconhecer os nossos holocaustos, porque a gente invisibilizou os nossos holocaustos. Temos que reconhecer o que significou a ditadura, do ponto de vista de destruição, da sua condição de holocausto. Temos que reconhecer o que aconteceu nos nossos hospitais psiquiátricos, inclusive, ou o Hospital Psiquiátrico de Barbacena, que assassinou mais de 60 mil pessoas. 60 mil pessoas assassinadas, grande parte delas mulheres, grande parte delas pessoas que, de alguma forma,
contestavam as estruturas sociais vigentes. Nós temos que reconhecer os nossos holocaustos, inclusive dos navios negreiros, onde se assassinou mais de 3 milhões de pessoas, arrancadas da sua condição de serem seres religiosos, de serem seres coletivos, ou seja, de serem seres humanos. Este processo de reconhecimento dos nossos holocaustos é absolutamente fundamental para que nós possamos fechar os ciclos dos períodos traumáticos e para que possamos construir, de fato, uma democracia. E falo isso porque nós perdemos 50 mil pessoas todos os anos no Brasil. 50 mil pessoas são assassinadas todos os anos. E penso que há alguma coisa errada quando os representantes do poder público dizem que morrem aqueles que estão envolvidos, não é, com crime, que é um pouco dizer o seguinte: morrem porque estão envolvidos por crime, como se não tivessem o direito à própria vida. Há uma relativização dos direitos, que é pedaço de ditadura. Uma relativização dos direitos. Muitas vezes, me parece que a tortura ela é admitida ou não de acordo com quem está sendo torturado. Muitas vezes as pessoas dizem, mas era uma pessoa de bem e sofreu uma violência policial, como se aqueles que tivessem em conflito com a lei merecessem ter uma violência policial. Recentemente, a pesquisa do IPEA mostra isso, que grande parte da sociedade diz que as mulheres são culpadas ou justifica o estupro e justifica a violência sexual contra as mulheres pelo comportamento das mulheres. É a inversão de relativização dos direitos e, ao mesmo tempo, de culpabilização das vítimas de um processo absolutamente cruel que teve suas características e suas marcas absolutamente nítidas durante a ditadura militar. Por isso, penso, reconheçamos, portanto, os pedaços da ditadura que estão na nossa contemporaneidade, como você dizia, Marisa. Reconheçamos que os autos de resistência, que são pedaços de ditadura, fazem com que pessoas que sejam mortas em conflitos com a polícia não tenham qualquer tipo ou conflito, ou pela polícia, melhor dizendo, pessoas mortas pela polícia sejam encobertas com o manto da impunidade. E a impunidade, dentre outras coisas, ela provoca, primeiro, a naturalização da violação de direitos. E, segundo, ela provoca muito medo, que era o que nós vivíamos na ditadura militar. A ditadura militar havia muito medo. Muito medo. E penso que ser humano, quando está tomado pelo medo, deixa de exercer as suas potencialidades e a sua magia humana. Porque o medo, ele embota as relações, embota as emoções, embota os comportamentos. E nós vivíamos, durante a ditadura militar, muito medo. Medo que persiste hoje em vários locais deste país. Nós vivíamos essa força bruta do Estado, que ainda se protege nos autos de resistência, para que possa se consolidar e não sofrer qualquer tipo de investigação. Nós ainda vivemos as Cláudias de hoje, que são as Cláudias que vivenciaram ou que estiveram sob a ditadura militar em um processo de eliminar o contraponto. E aí penso, como é possível haver qualquer avanço no pensamento humano se não há o contraponto? Nós partimos do pressuposto de que a construção do pensamento humano, ela é uma construção dialética. A cada tese, uma antítese, que se originam em sínteses, que vão se transformar em tese e sofrerão também as suas antíteses para que se construam novas sínteses. Essa condição meio mágica de que tudo que é fruto foi semente uma hora e toda semente também se transformará em um fruto ao seguir o processo dialético da vida. Então, portanto, vivermos em uma liberdade, em uma condição de liberdades democráticas, pressupõe que nós tenhamos os contrapontos e que nós possamos fazer com que tenhamos a construção de síntese de pensamento, síntese de desejos, porque acho que nem os desejos hoje são síntese das relações, e é preciso que nós vivamos, portanto, e mergulhemos numa profunda construção libertária para que nós possamos fazer este luto da ditadura. E penso, para além disso, que fazer o luto da ditadura também
também significa que nós tenhamos justiça. Nós precisamos recuperar a memória desse país, porque ela foi arrancada dos próprios brasileiros, a história desse país que foi arrancada dos brasileiros e brasileiras. Nós precisamos recuperar a capacidade de construção, de pertencimento, a capacidade de sermos sujeitos. Tudo isso é preciso ser recuperado para que nós possamos fazer justiça. Por isso, acho que nós deveríamos estar reunindo e fazendo um grande encontro de todas as comissões da verdade. De todas as comissões da verdade. Porque as comissões da verdade foram criando-se nas universidades, nos estados, nos locais, no serviço público. O gosto pela verdade, a busca da verdade, ela foi meio que contaminando esse país e foi se espraiando, foi se desdobrando, transbordando. E hoje nós temos vários comitês de verdade ou comissões da verdade em vários locais do Brasil, em várias unidades da federação, em várias universidades. Era preciso que nós fizéssemos o primeiro grande encontro de todas as comissões da verdade, para que nós pudéssemos trocar as experiências e que pudéssemos organizar um movimento para rever a lei de anistia, porque esta lei de anistia, que não pune aqueles que se utilizaram e se escudaram no Estado para torturar, para cometer os mais profundos crimes contra a humanidade. Eu estou falando de dignidade humana, não estou falando só de cidadania. Cidadania pressupõe direitos e deveres. Direitos humanos pressupõem dignidade humana. Vejam que até em guerras, a tortura não é permitida. Até em guerras, a tortura não é permitida. E esse país, os militares, criaram uma guerra contra o povo brasileiro e utilizaram-se das estruturas do Estado para poder arrancar, desalmar, tirar corpo, enfim, ferir, ou seja, anular a humanidade de todos aqueles que ousaram, como Rubens Paiva e tantos outros, ousaram estar enfrentando essa ditadura, muitas vezes com o seu corpo, com as suas ideias. Eu lembro de uma pessoa que dizia: eles nos passavam, a polícia exigiam meus documentos, mas não eram os documentos, os nossos documentos que eles queriam as nossas ideias, eles queriam a nossa vontade, eles queriam a nossa coragem, e isso eles não tiveram. Eles não tiveram nem as nossas ideias, nem tiveram a nossa coragem, nem tiveram a nossa vontade, porque a gente foi caminhando nas frestas do que era possível ser construído em um país com tanto domínio de uma violência de Estado que ainda persiste. Nós vamos ver que o machismo muitas vezes é um machismo de Estado institucional, que a homofobia muitas vezes é uma homofobia institucional, que o racismo é um racismo institucional, ou seja, está impregnada as estruturas do Estado por um processo de hierarquização dos seres humanos e de construção de prisões que se expressam através de armários ou que se expressam através de manicômios que ainda existem no nosso país, apesar da reforma psiquiátrica. Enfim, então está impregnado de uma concepção de cerceamento, de hierarquização do outro, de eliminação do direito de amar, do direito de ser, das liberdades, da forma de falar, enfim, está impregnado nas nossas estruturas de Estado e precisam ser identificados. É preciso identificar os holocaustos, identificar os pedaços da ditadura, do colonialismo, enfim, e da escravidão, para que nós possamos combatê-los, até porque existe, e na ditadura havia muito isso, não é? Nós falamos da censura, mas nós também estamos falando da censura invisível, a censura entranhada. Quantas vezes a censura foi entranhada? E a produção literária, a produção artística, a produção intelectual, ela sofreu o crivo de uma censura que estava entranhada. E penso, como é possível construir uma nação soberana e uma nação de pé, ou construir uma nação, porque nós temos muito imaginário de nação cindido ou fragmentado. E digo isso porque se tenta estabelecer uma dubiedade no processo e na violência da própria ditadura. Há que se dizer que a ditadura não foi tão profunda,
Porque, enfim, o Congresso funcionou grande parte do tempo. A ditadura não foi tão profunda, haviam eleições. Essa dubiedade, que é dubiedade de casas grandes e senzalas, onde se possibilita que é da senzala se entre a casa grande, mas de forma subalternizada, de forma hierarquizada, que faz com que nós não tenhamos a noção exata do que representou, aí que representa a ditadura militar no nosso país. Eu penso que a gente mede a ferocidade de uma ditadura, a gente mede a ferocidade de uma ditadura por quanto ela ficou na nossa contemporaneidade, por quanto ela está impregnada. E a gente mede os desafios que estão postos para cada uma e cada um de nós nesse país, na medida em que nós tenhamos a disposição de identificar esses restos e de combatê-los e de retirá-los deste país, para que nós possamos, enfim, construir um processo de liberdade, de soberania e tenhamos imaginário de nação. Sem dubiedades de que somos um povo cordial, mas que assassinam 50 mil pessoas, são assassinadas todos os anos. Que nós somos um povo que preza pela democracia racial, sem estarmos considerando que a nossa própria mestiçagem é fruto de estupro, em grande medida, de índias e negras neste país. Então, portanto, é preciso que nós façamos um desnudamento de todo o processo e de todo o caráter mítico. Lang diz com muita propriedade, eu penso, os fantasmas não são problemas. O problema é quando os fantasmas invadem a realidade e impedem que a gente vivencie a própria realidade. É quando o fantasma é considerado absolutamente real e não uma construção humana, uma construção mítica. Então, eu diria que esses são os desafios que estão dados nesse momento para que nós possamos fazer justiça. Acho que essa tarefa está dada, ela está madura, está madura. Está madura. Talvez não estivesse madura há 4 anos atrás, quando criamos a Comissão da Verdade, ou há 3 anos atrás, quando criamos a Comissão da Verdade. Mas ela está madura hoje. Está madura a necessidade de justiça. Está madura a necessidade de que sejam devidamente punidos todos aqueles que estiveram utilizando-se da estrutura do Estado para cometer todas as atrocidades, não apenas contra brasileiros e brasileiras que estiveram nas salas escuras da tortura, mas fundamentalmente contra toda uma nação e todo um país. Então, fazer justiça é fazer o luto. Rever a lei da anistia é fazer o luto. E tenho absoluta certeza que fazer o luto da ditadura é tarefa de cada uma e cada um de nós, dos que não viveram a ditadura e dos que viveram a ditadura com consciência dela, e de tantas pessoas, da importância da Comissão da Verdade, tantas pessoas que viveram o período da ditadura, mas não vivenciaram a ditadura, porque tiveram a ditadura entranhada dentro de si e se acomodaram na mediocridade das suas próprias vidas ou no cotidiano das suas vidas, a ficar se desviando e invisibilizando todas as expressões da ditadura. Ontem me chamou a atenção a fala do presidente da Câmara, na inauguração do busto de Rubem Paiva, quando ele dizia, ele um jovem com 21 anos, com um pai caçado, o pai caçado, e os tios me parece caçado também, e ele dizia, as pessoas na minha cidade atravessavam a rua para não me cumprimentar. As pessoas na minha cidade se recusavam a olhar no meu olho, como se eu não existisse. Isso que foi internalizado, nós, chamados de inocentes úteis tantas vezes, pelos próprios instrumentos de dominação, pelo próprio instrumento, pelos próprios meios de comunicação vergados, solapados, não é? E talvez estejam até hoje, mas solapados por uma lógica de arbítrio e uma lógica ditatorial. Então, penso e faço minhas homenagens e encerro com isso a todas e todos que ousaram e continuam ousando lutar para enfrentarmos todas as expressões de arbítrio que faz com que nós tenhamos um país sem imaginário ou com imaginário sentido, um país cheio de dubiedades e onde as dubiedades, com elas se busca justificar todas as atrocidades que são cometidas todos os dias, inclusive às mulheres. E eu lembro só que o processo de violência doméstica é um processo muito semelhante à tortura.
muito semelhante à tortura, tanto do ponto de vista de quando ela vai vir e com que intensidade vai vir. As pessoas sofreram torturas, elas falam, dentre outras coisas, do temor que tinham, porque não sabiam nunca, não sabiam se havia dia ou se havia noite, mas não sabiam nunca quando iriam para as salas de tortura. E quando vinham os passos, ou sentiam ou escutavam os passos, todas as vezes que escutavam passos, elas viviam o medo e viviam, ao mesmo tempo, a antessala da tortura, que é também uma tortura. Isso as mulheres desse país, que são vítimas de violência, enfrentam todos os dias, porque nunca sabem em que dimensão, em que profundidade a violência doméstica irá se expressar. E vivem esse processo de despersonalização que está aí na nossa sociedade, precisando ser identificado e ser varrido das nossas estruturas, para que possamos, enfim, bater no peito e dizer que vivemos numa democracia, e para que possamos honrar a dor de tantos brasileiros e brasileiras, inclusive a dor dos familiares, não é? Que seguem a sina de Antígona, da tragédia grega, sem poder sepultar os seus entes queridos, sem poder conhecer as histórias, e todos que hoje lutam nas comissões de mortos desaparecidos, que buscam resgatar a verdade, que buscam ter de volta a história, a memória das suas pessoas. Lembro da fala de uma senhora que, ao Estado pedir perdão na comissão de anistia para sua família, ela dizia: a memória do meu pai está sendo recuperada. A memória do meu pai, porque as memórias foram vilipendiadas, as memórias foram massacradas, e resgatar a memória é fundamental como primeiro passo para que possamos rever a lei de anistia e fazer justiça nesse país. Eu encerro lembrando o Desmond Tutu, que diz: a verdade é arte. A verdade é arte. Mas a verdade cura. Penso como ele. A verdade é arte. Mas a verdade cura. Obrigada, Érica Cocai. E passo agora a palavra a Vera Paiva, presidente da nossa Comissão de Ética. Comissão de Direitos Humanos, desculpa. É que esses temas são tão entranhados, né? Apesar da diferença. Não, a ética é herdeira dos direitos humanos, né? Todas as comissões de ética. Então, boa tarde a todos e todas. Boa tarde, Érica. Estava aqui prestando atenção, né, nas coisas importantes que você puxou para a nossa conversa. E a minha expectativa, né, é que a gente tivesse muitos jovens nos escutando nesse momento, porque eu acho que a nossa geração, de alguma maneira, tem que deixar um legado para os mais jovens que não tiveram a experiência na carne da ditadura acirrada dos anos 60, 70, que completou, que nos últimos 2 dias a gente passou descomemorando, né, enquanto golpe militar, né? São 50 anos do golpe militar contra um legítimo governo eleito, né, e que, como a gente está aprendendo na recuperação dessa memória e na superação do silenciamento, era um governo popular. Há pesquisas do IBOP, da época, que têm saído, né, que estão lá guardadas na Unicamp, né, na memória, tem um espaço de memória, portanto, onde isso ficou guardado e resgatado, né, e pôde ser resgatado, mostrando que era um presidente razoavelmente popular, que tinha mais de 50% de apoio, né, e que provavelmente elegeria seu sucessor, o Juscelino Kubitschek. E o golpe foi dado 6 meses antes da eleição, né? Portanto, os jovens investigarem, irem atrás do que foi, de fato, este golpe, né? Da participação do governo americano, né? E com interesses diretos, né? No âmbito e no contexto da Guerra Fria, né? De manter o controle sobre o país, né? E não nos deixar decidir os destinos do país, né? E que, portanto, este golpe ele não foi dado por pessoas psicopatas, é isso que eu queria resgatar aqui, que, de repente, resolveram ser violentas, instituir um estado de tortura e perseguição de seus inimigos, de opinião
ou, enfim, que tinham outros projetos para o país. Tinham interesses muito específicos que estavam sendo contrariados e que produziram esse contexto que a gente hoje, até aqueles que apoiaram no início, como a Rede Globo, né, e a Folha de São Paulo, reconheceram que foi um golpe num governo legítimo e não uma revolução, né? Eu queria ressaltar que também nós estamos comemorando, em certa medida, 25 anos de Constituição. Nós estamos caminhando na direção, né, dos 26º ano de Constituição cidadã, né, ou a Constituição dos Direitos, como a gente chama, né, e que foi profundamente inspirada nos direitos humanos, porque a resistência, né, eu queria que os jovens que nos ouvem ou agora soubessem e aprendessem mais a respeito, porque a resistência à ditadura militar foi feita tendo como horizonte a perspectiva dos direitos humanos, que é isso que eu estou representando neste Conselho, né? Quer dizer, não há ética, como a gente estava comentando, sem direitos humanos. O que fundamenta a noção de ética, isso está na definição mesmo do que conselho que nós somos, o que é o nosso destino, a nossa responsabilidade institucional, é pensar na perspectiva dos direitos humanos. Tudo que esse conselho faz tem que estar referido ao quadro dos direitos humanos, né? Mas há trabalhos específicos e mais urgentes, né? E a cada momento. A história de direitos humanos, portanto, é tudo. A gente precisa escolher o que a gente faz a cada momento. Este é o momento em que a memória e a verdade da violência de Estado, inaugurada no golpe de 64, vem à tona e que merece a nossa atenção especial, né? A memória, né, ela tem sido fundamental nos países que passaram por essa experiência. Na Alemanha, por exemplo, qualquer alemão pode frequentar os campos de concentração e ver a que ponto chegou aquele Estado dominado pelos nazistas, tá certo? E a cada geração aprender como não repetir, né? Que horror foi aquele e o que perpetrou. No Chile, na Argentina, que passaram por ditaduras semelhantes à nossa, a memória está consolidada em inúmeros museus, onde essa história é contada por aqueles que foram vítimas e por aqueles que resistiram ao Estado repressor. Na África do Sul, há inúmeros museus e memoriais daqueles que pereceram no apartheid e para aqueles que resistiram ao apartheid. E nós não temos essa memória consolidada em lugar nenhum, né? Isso não acontece. Eu não tenho onde levar meus filhos, meus alunos, né? Começa a acontecer em São Paulo, nós temos o Memorial da Resistência, que é um pequeno museu, e o que a gente gostaria de tirar deste momento histórico, onde se produzem as diversas, como lembrou a Érica, comissões da verdade, que se reproduziram e se multiplicaram pelo Brasil, né? É ter um lugar onde deságue essa memória, onde ela seja preservada, para que os brasileiros, né, que não viveram possam entender do que nós estamos falando e para que esses momentos, em especial, não se repitam, né? Então, assim, neste momento, a gente aprende com as comissões da verdade que não são apenas as 500 famílias, né, que tiveram seus familiares mortos e desaparecidos, né, que, na verdade, se a gente considerar e incluir o genocídio indígena, que foi aprofundado ao longo da ditadura, na construção das maluquices, né, da ocupação territorial com uma cabeça militar, os indígenas eram torturados, enterrados, torturados, eram transformados em caça-guerrilheiro no Pará, tá certo? Perderam as suas terras, né? Na verdade, a façanha, né, de ocupação territorial era à custa de invasão, violação das mulheres indígenas, tortura e morte de indígenas que se encontravam pelo caminho. E, como disse a Érica, isto é algo que continua acontecendo no Brasil, né? Há diversos brasileiros que acham que indígena não é direitos com humanos, são humanos sem direitos, tá certo? Essa memória também, portanto, tem permitido com que a gente, né, nessas diversas comissões, esse momento que o país vive, que várias lacunas sejam preenchidas também, né? Que pessoas, como diz, isso é algo bem conhecido dos psicólogos, né? Que pessoas que viviam aterrorizadas e silenciadas pelo medo, e o exemplo
que a Érica deu, é também das mulheres que sofrem violência, que têm dificuldade de denunciar, mas que a Lei Maria da Penha, por exemplo, ajuda a dar coragem, né? Não só daqueles que viveram. Então, só recentemente, ontem, por exemplo, nós tivemos a experiência de ter um ritual de povos indígenas denunciando e contando para o mundo as violências e a tortura que sofreram durante a ditadura, mas também a gente está ouvindo, e isso é importante ser considerado, perpetradores da tortura, da violência, da morte, do desaparecimento, né, que perdem o medo de falar, porque naquele momento eram subalternos, tá certo? Foram obrigados, como a pessoa que contou a farsa que foi a fuga de meu pai no Alto da Boa Vista, né? Produzida por ele coproduziu isso, subalterno, mas ele não é um torturador, ele não é diretamente um perpetrador, como muitos militares não foram, tá certo? Aliás, foram bastante perseguidos. Mas então o superar do medo que este movimento pela memória e pela verdade está permitindo exatamente neste momento, né, é dos dois lados, é de quem tem violências para ainda contar, para além daquelas 500 pessoas que já nos últimos 50 anos o fizeram, né, mas também daqueles que foram testemunhas da violência. E eu quero lembrar, né, testemunhas da perpetração da violência sem necessariamente estarem presentes na cena, sem necessariamente estarem concordando com a cena. Ou que se arrependeram, reconheceram que aquilo era um erro, né? No âmbito psi, digamos assim, nós temos um caso clássico, que é o caso do psicanalista, me fugiu o nome dele agora, o Amilcar Lobo, né? Que, na Sociedade de Psicanálise, a Sociedade de Psicanálise é uma instituição que promoveu expulsou vários psicanalistas que não concordavam, né, com o modo como a instituição estava lidando, e que eram opositores à ditadura. O Hélio Pellegrini é um deles, né, que foi expulso da sociedade e acobertou a participação na tortura de vários de seus membros, né? Então, quando a gente fala de memória e verdade e pensa em ouvir, por exemplo, os testemunhos dos psicólogos que sofreram violência, e a violência foi desde a prisão, da tortura e da morte, como um dos livros que nós temos produzidos pelo CFP já registrou, além de vários outros que não estão registrados ali no livro, né, e que a gente deveria coletar, há também testemunhos de quem contribuiu para perpetrar, tá certo, essa violência, né? E a gente tem que dar conta disso, né? Como a África do Sul o fez. Então, eu estou um pouco jogando para o debate de vocês que estão nos ouvindo, é isso que eu queria, sem uma solução definitiva, né? Para pensar que há verdades e memórias dos dois lados, né? Nós, psicólogos, não somos só sofredores de violência, nós somos perpetradores de violência, inclusive de algumas das violências que seguem até hoje. Por exemplo, no caso do sexismo, da homofobia, tá certo? E do racismo, tá certo? E do genocídio, ou dessas violências institucionais que permanecem depois da ditadura, né? Mas, de qualquer maneira, eu acho que é um momento especial, né, que eu gostaria de debater com quem está nos ouvindo, para a gente fazer sair os... né, e, eventualmente, como fizeram os africanos do Sul, ouvir o arrependimento, o regret, como eles chamavam, tá certo? O remorso, eventualmente, eu não tenho, né, para poder, de alguma maneira, reparar e andar para frente nesse Brasil, tá certo? Eu não tenho problema de ouvir o perdão, tá certo? E dar o perdão para um país que precisa se reconciliar e andar para frente e avançar e aprofundar a sua democracia, tá certo? E a convivência, né? E a reintegração. Agora, não é possível manter impune pessoas que falam que né, que prendem um negro num poste, tá certo? Como os escravocratas faziam, tá certo? Tiram a roupa de um negro num poste, como os escravocratas faziam, achando que vai fazer violência com as próprias, que vai fazer justiça com as próprias mãos, né? Ou uma classe média que reage à presença de negros nos shopping centers, tá certo? Porque são todos negros, tá certo? A cor da pele do rolezinho é negra, tá certo? Porque a segregação que a gente não reconhece permanece com os negros na periferia e
impedidos de frequentar os espaços de consumo onde só os brancos podem permanecer, né? Ou exposta, né, em casos de desaparecimento, assassinato, né, que, tanto quanto as 500 famílias registradas na nossa memória oficial do período da ditadura, né, ainda não foram registradas, tá certo? Né, estabeleceram museus de desaparecimento, mortos e torturados em cada favela desse país, tá certo? Eu ontem dizia que o Amarildo, o caso do Amarildo tem como protótipo o caso do meu pai, né? Há 43 anos atrás, tá certo? Tá? Há 43 anos atrás, meu pai foi preso em casa, né, e desapareceram, né, e a gente ouviu no último mês o depoimento, a memória do perpetrador, a memória daquele que participou, né, e denunciou o teatro do falseamento do desaparecimento, ou seja, ele conta que ele saiu para inventar uma história de que ele tinha escapado do carro e fugido para Cuba, como eu ouvi minha infância inteira que meu pai tinha feito. Ele está lá em Cuba, com outra família, tá certo? Seu pai é bandido, está lá em Cuba, está com outra família, tá certo? E o cara diz, não, eu saí do DOI-CODE sabendo que ele tinha morrido, tá certo? Então, ele nos contou que ele teve que fazer o que o chefe dele mandou, tá certo? Mas também nos contou que dia meu pai morreu, dia 21 de janeiro de 1971. Nós não sabíamos que dia que meu pai morreu. Meu pai tinha 5 filhos, era um engenheiro, era um trabalhador, tá certo? Minha mãe foi presa no dia seguinte, minha irmã de 15 anos também. Vamos pensar o Amarildo, a história do Amarildo, tá certo? O Amarildo, um pedreiro, morador de uma favela, com 5 filhos, tá certo? Ele também foi torturado, como meu pai, num pedaço da UPP, tá certo? Num pedaço do lugar onde o poder público e a polícia se instalava. Houve um grupo de policiais que assistiram e ouviram o barulho da tortura do Amarildo. E levaram meses, ou né, mais de 2 meses, tenho essa impressão, não me lembro exatamente, para revelar o que assistiram e testemunhar que ele, de fato, foi torturado. O medo permanece ali, inclusive na testemunha, né, ocular da violência, que tem medo de contar que viu, tem medo de também ser executado porque foi testemunha da violência alheia. Tá certo? O Amarildo, como meu pai, foi transformado em bandido no momento seguinte. De repente, ele era o traficante, a família dele era traficante, a mulher era envolvida no tráfico, tá certo? Ele foi confundido com bandidos no momento seguinte, né? Assim como todas as pessoas que resistiram contra a ditadura, direitos humanos para bandido. Quem foi que cunhou essa frase, tá certo? Quem cunhou a frase de direitos humanos é direitos para bandido? São as pessoas que, ao encerrar o período mais negro da ditadura, com medo de que a gente fizesse a justiça e a verdade, né, produzisse o remorso, a reconciliação, a reabilitação, a punição dos impunes e, eventualmente, a reintegração de quem admite que isso não é mais possível, como eu estou citando especificamente o modo como a África do Sul fez, né, é nessa ordem, eu acabei de voltar de lá, né, e, portanto, você não vê na África do Sul nenhuma violência de Estado semelhante ao que a gente vê aqui hoje. Isso é inacreditável, você não vê. Tá certo? Você não vê uma polícia fazendo o que a nossa faz. Você não vê na Argentina uma polícia fazendo o que a nossa faz. Você não vê na Alemanha uma polícia fazendo o que a nossa faz. Né? E o medo da denúncia permanecer nos termos, claro que sempre tem, mas não nos termos em que a gente o vive. Né? Quem inventou a noção de direitos humanos e direito para bandido foi justamente esse grupo de pessoas implicadíssima nessa violência de Estado. Tá certo? E que, portanto, traduziu e ressignificou, e vocês mais jovens foram criados nesta cultura, direitos humanos é direito para bandido, tá certo? E pisaram e massacraram a Carta dos Direitos Humanos, que é uma das coisas mais importantes que a humanidade já produziu. E produziu num momento pós-Holocausto, tá certo? Onde não apenas a gente entendeu, né? Eu digo como humanidade interessada num futuro diferente, né? Estou me incluindo nessa parte da humanidade, né? A gente entendeu que a intolerância religiosa, algo que também estamos assistindo no Brasil, né,
que a perseguição étnico-racial, algo que também permanecemos assistindo no Brasil, o sexismo e a homofobia, algo que o Holocausto produziu contra os homossexuais e as mulheres que não eram o padrão de mulher cristã, digamos assim. Né? Além disso, né, foi uma resposta a algo que a gente esquece frequentemente, por isso que eu gosto tanto da imagem da África do Sul, da experiência sul-africana, que foi a bomba atômica, né, que foi jogada em Hiroshima num dia e 3 dias depois em Nagasaki. Tá? Aquela experiência que é mostrar qual é o limite da humanidade, né? Diante de, né? Quando tenta resolver seus conflitos desta forma, né? E não pela conversa democrática, pela troca de ideias, etc. Né? Isto é direitos humanos. Direitos humanos para bandido, quem inventou foram os torturadores e foram aqueles perpetradores da violência que permanece, portanto, no racismo, como já disse a Érica, eu vou encerrar aí, no sexismo, que se traduz em homofobia, né? Ou no machismo, né, que afeta as mulheres na sala do parto, não só na violência doméstica, tá certo? As mulheres na sala do parto hoje vivem cenas que parecem cenas de tortura, né, e que afeta as políticas de droga, né, e além das vítimas históricas do Estado perpetrador de violência, como a gente viu no caso do Amarildo, no caso do meu pai e em outros casos, né? Então, é isso que eu queria polemizar um pouco, jogar para a conversa. Né? Espero que a gente tenha um bom debate. Muito obrigada. Gente, eu falei demais. Muito obrigada, Vera. Nós temos aqui algumas perguntas. Eu vou passar para cada uma de vocês, que já chegou para vocês. E veio uma para mim que eu vou rapidamente fazer algum comentário. Bom, a pergunta que veio para mim é qual a expectativa do Conselho Federal de Psicologia em participar do Comitê Nacional de Prevenção e Combate à Tortura. Bom, a expectativa do Conselho Federal de Psicologia é de contribuir Eu pensei que eu já tivesse ligado. Começo de novo? Tá. Então, veio uma pergunta para mim, eu vou responder primeiro, depois eu passo para vocês responderem as perguntas que vieram. A pergunta que veio para mim é qual a expectativa do Conselho Federal de Psicologia em participar do Comitê Nacional de Prevenção e Combate à Tortura. A nossa expectativa é continuar contribuindo e efetivamente trabalhando, estando nesse comitê, para a eliminação da tortura em todas as instituições, totais ou não, e naquelas, principalmente aquelas instituições de cuidado com a saúde, para que possamos efetivamente acabar com a tortura nesses espaços de pseudo-cuidado, mas que são de extremo abandono e violência contra as pessoas internadas. Eu escutaria você muito mais. Hã? Eu escutei com muito bebendo suas palavras, mas escutaria muito mais. Deixa eu lhe dizer. Bom, eu pergunto, a lei que anistiou os torturadores pode ser revisada pela Câmara dos Deputados? Eu penso que a gente tem a obrigação de rever essa lei, ou de construir um novo mecanismo ou uma nova legislação para que nós possamos romper um pacto. Não é? Eu acho que o Brasil está maduro para isso, como eu disse, eu acho que está maduro, e acho que assim, houve um pacto, não é? Um pacto onde, inclusive, a gente não resgatou a memória. Não houve... Veja, eu estou falando da lei, a criação da Comissão da Verdade, foi em 2012, se não me engano, mas, enfim, deve ter 2011 ou 2012, não tenho bem certeza, mas ela tem 2 anos, não é? Ela tem mais ou menos isso. Então, veja, e nós estamos fazendo 50 anos do golpe.
Há 50 anos do golpe, desde 1985, que a gente começou um processo de redemocratização cheio de contradições, cheio de contradições. Então, veja, de 2085, de 1985, nós tivemos uma aprovação de uma comissão da verdade e do mecanismo também, o mecanismo de combate à tortura. Que é uma lei que nós aprovamos também na Câmara, recentemente, alguns anos atrás, aprovamos para possibilitar que tivéssemos uma comissão com autonomia para podermos ir nas instituições fechadas, não apenas nos presídios. Porque se nós fizermos uma pergunta, fizermos uma pesquisa ao povo brasileiro, ele vai dizer que reconhece que tem tortura no presídio. E ele também vai dizer que o presídio não recupera. Isso está internalizado, isso é senso comum, que é a tortura e que não recupera. E eles são invisibilizados. É um pouco assim, é invisibilizado o menino ou a menina que está em situação de violação de direitos, inclusive em situação de rua, são invisibilizados, todo mundo já viu, mas parece que ninguém viu. E depois eles se tornam visíveis, muitas vezes com a arma na mão, da condição de vitimizado, se constrói a condição de vitimizador, que não é uma construção abrupta, isso é um processo, é tecido, é construído. A vitimização, a violação, ela vai destruindo os valores e construindo a condição de vitimizador, e o menino se torna visível com a arma na mão. Quando ele recebe a sentença e vai para uma unidade de internação ou para um presídio, está novamente invisibilizado. É um pouco o que Foucault fala, não é só apenas que o presídio não recupera, é que ele foi feito para não recuperar. Ele é uma instituição total feita para não recuperar, feita para segregar, para jogar mantos de invisibilidade e para que a sociedade não perceba os seus próprios frutos e não entre em qualquer tipo de questionamento. É uma etapa que nós estamos vivendo com pouca reflexão, por isso a importância dos 50 anos e todas essas atividades e das comissões da verdade, que elas possibilitam mergulho em nós mesmos, ou seja, que nós possamos mergulhar na nossa própria história e mergulhar na nossa própria sociedade, porque é a etapa do aqui e do agora, é a etapa do frenesi, é a etapa da frenética, onde você tem uma lógica de consumo que ela invade as casas. Eu fico pensando muitas vezes que o desejo ele é jogado como pílula pronta, e ele está associado ao consumo. A sociedade diz, consuma para eu te respeitar, e não dá o direito de consumir. Então, é uma sociedade com muito sofrimento e que precisa romper a lógica do aqui e o agora para resgatar a sua historicidade e resgatar a sua plenitude humana. São desafios que estão dados, que pressupõem o luta à ditadura, porque a Vera foi muito feliz ao estabelecer as relações dos amarildos da vida, e quantos amarildos que nós não temos. Uhum. Estabelecer a relação de uma tortura, que aqui tem uma pergunta que diz, a relativização da tortura, ela pode ser evidenciada sim, nas pessoas que estão sendo colocadas como se houvesse os pelourinhos pós-modernos, são pelourinhos pós-modernos, não é? E estruturas de dominação que são muitas vezes invisibilizadas. E aqui se pergunta também se atualmente a tortura está associada ao processo de violência. A tortura é caracterizada nas suas diversas formas, ela é uma expressão da violência, uma expressão de desumanização. O que a gente precisa entender, penso eu, é o seguinte, você tem 50 mil mortos todos os anos, não é? E esses 50 mil mortos, antes de literalmente serem mortos, eles foram desumanizados simbolicamente. A sociedade desumaniza as mulheres, desumaniza a nós mesmos, desumaniza os negros, desumaniza os homossexuais, a comunidade LGBT. Há uma desumanização em curso que precisa ser inventada. Daí a centralidade que penso que o Estado tem que ter na agenda dos direitos da pessoa humana. Os direitos da pessoa humana é uma agenda absolutamente fundamental para que nós possamos, enfim, romper todas essas estruturas que ainda possibilitam que a gente conviva com aspectos da ditadura, do colonialismo e da escravidão. E, por fim, aqui diz, como a deputada avalia esse momento histórico em que uma parcela da sociedade brasileira faz apologia ao retorno do governo militar? Eu acho que existe uma modernidade líquida, alguns dizem, ou uma pós-modernidade, onde as coisas vão andando
de forma líquida, e vão se preenchendo aqui e saindo ali, e existe uma necessidade muito grande, que é herança e pedaço da ditadura, de que nós tenhamos grupos, ou que tenhamos identidade, que nós tenhamos, que nós possamos nos reconhecer, sem pensar. É o grande outro. É o grande outro, é um pouco o grande outro. Ó. Então, você tem estruturas fundamentalistas das mais variadas formas, inclusive o fundamentalismo religioso, mas não só religioso, um fundamentalismo que vem para dizer: eu te dou uma noção de que você, de grupo, uma noção de identidade, e eu possibilito que você se sinta protegido numa sociedade que tem muito pouca proteção, que você se sinta protegido, inclusive na construção das suas ideias, sem pensar. Sem pensar. Então, é uma etapa de muito ovo de serpente. Não é? Você tem um processo, a gente vê isso no Congresso Nacional, nós vimos isso ontem, a gente vê todos os dias no Congresso Nacional, expressões de fundamentalismo, expressões fascistas, de um deputado que diz que tudo que não presta é quilombola, gay e indígena, de outro que diz que indígena tem que ser exterminado porque só atrapalha a divisão da minha própria terra ou a posse da minha própria terra. São expressões muito fortes, com características fascistas muito intensas. Ou então os que dizem que mulheres não podem ter direitos, porque se tiverem, vão virar lésbicas, que é um raciocínio que eu também não consigo entender, nem tenho tempo para tentar entender, mas que vão virar lésbicas e vai acabar com a humanidade. Então, ou que a AIDS é cura gay, ou que a bala que matou John Lennon foi enviada pela Santíssima Trindade. Então, veja, são expressões fascistas, de hierarquização de seres humanos. Tem ser humano que pode amar, outros não podem amar. Tem ser humano que tem direito de ir para a escola, outros não têm. Tem ser humano que tem direito de ter direito, e outros não têm direito de ter direitos, porque são mulheres, porque são homossexuais, que são da comunidade LGBT, porque são negros, porque são indígenas. Então, são conotações fascistas, são ovos de serpente que têm suas expressões na própria sociedade. E digo, e encerro com isso, nas últimas décadas, nós não tivemos movimentos com conotações fascistas, inclusive de cunho religioso, que tivessem poder econômico, base social, que arrastam 1 milhão, 2 milhões de pessoas às ruas, e capacidade de articulação em rede, seja rede virtual, seja rede de púlpitos. Não é? Então, isso é extremamente perigoso, porque está em risco o rompimento da laicidade do Estado e uma série de formas de intolerância que levam a que se afie a faca, que depois ceifará a vida. Penso que, antes, o discurso ele não é inocente. Discurso não é inocente. Não é? O discurso que o deputado fez ontem é de forma absolutamente grosseira, enfim, as expressões, as atitudes, Bolsonaro? Sim, que fez, ou que tentou calar o próprio ato e foi calado em função disso, porque nós estamos construindo outra etapa, ou fez apupos para o busto de Rubem Paiva, enfim, esse tipo de grosseria não é inocente, não pode ser encarado como se fosse um xiste, como se fosse uma caricatura. São expressões de uma concepção fascista que estabelecem ovos de serpente. Uhum. E eu penso que ovo de serpente, a gente não ignora, não. Se a gente ignorar o ovo de serpente, vai acordar cheio de serpente. No ovo de serpente, você enfrenta. Então, existem várias expressões. Parafraseando o Nelson Rodrigues, eu diria que o absurdo está perdendo a modéstia em vários locais desse país. O absurdo está perdendo a modéstia, está perdendo a vergonha, e eu diria que há uma ousadia de uma lógica fascista que é extremamente preocupante e que nós precisamos enfrentá-la com os instrumentos que temos. Então, eu esqueço de ligar isso aqui. Está aprendendo, né? Nós todos. Então, uma pergunta foi: a deputada citou o processo de invisibilização da ditadura, que você já retomou,
E a pergunta se isso pode influenciar negativamente a juventude. A outra pergunta também é complementar, então eu vou ler e responder as duas juntas. A luta contra a ditadura no Brasil não foi assumida pela nova geração, se limitou às vítimas e familiares. Diferente da Argentina, onde ainda hoje o movimento contra o golpe militar é muito forte, parece que foi assumido pela nova geração. Por que aqui foi diferente? Então, aqui foi diferente, né, justamente pela invisibilização, né, pela falta de consolidação desta memória. Precisa de espaço a memória, não é só de boca a boca, precisa de superar o medo à memória. Como é que os argentinos superaram o medo? Quando puseram na cadeia aqueles que continuavam sustentando, aqueles que não se arrependeram, que não disseram, eu vou, como fizeram na África do Sul, né? Porque não é que botou, a África do Sul não botou todo mundo na cadeia, mas exigiu que as pessoas pedissem perdão, reconhecesse que aquilo era inaceitável e assumisse o compromisso de não deixar que isto continuasse dali para frente, né? Na Argentina, aqueles que não o fizeram foram para a cadeia, de generais presidentes a... Tá certo? Isso faz com que as pessoas percam o medo de falar e denunciar. Não sei se vocês entendem. E tragam a memória dos dois lados. É isso que eu estou chamando a atenção. O medo não é só de quem sofre a violência. O medo é daquele que testemunha a violência e pode impedir com que a violência permaneça impune, né? É difícil ser policial não violento, porque você entra na cultura da violência e é arrastado por essa cultura. Eu já fiz capacitação de direitos humanos de policiais, tá certo? Tá? E capacitação, por exemplo, para respeito à população travesti, de trabalhadoras do sexo, de dizer essas pessoas são humanos com direitos, não são humanos sem direitos. O melhor modo de eu trabalhar com policiais, por exemplo, nesse tipo de técnica e tecnologia que se desenvolve a partir da psicologia, foi perguntar para eles sobre os preconceitos e, né, a estigmatização e a discriminação que eles sofrem na comunidade deles. Foi poderoso, porque o policial, mesmo que ele não seja, ele é tratado eventualmente como violento e corrupto. Tá certo? Quantos não são? Né? E aqueles que certamente que estavam ali na capacitação não são. Então, eu estou dando um exemplo do como o trabalho do psicólogo, neste caso, uma psicóloga social, né, pode contribuir nesta direção, né? Então, a gente, ao tratar deste tipo de experiência viva que o policial tem de discriminação e estigmatização, que é um destiny fulfillment, como se diz em inglês, quer dizer, acaba virando destino do qual ele não pode fugir, porque ele permanece reproduzindo aquela cultura, ele só se move quando eu consigo fazê-lo compreender o efeito, o impacto da discriminação, da violência, da transformação dele em um humano desumanizado sem direito, né? Então, veja, quando a gente faz o medo diminuir, né, a memória pode aparecer. Isto a Argentina fez bem, e a África do Sul fez bem, o Chile fez também, né? Hoje nós temos uma presidente do Congresso Nacional, que é uma mulher cujo pai é vítima da ditadura, e nós temos uma presidenta chilena que é vítima da ditadura. E nós temos os pinochetistas se manifestando. Aliás, ganharam a última eleição, mas perderam, ou seja, eles estão comprometidos, tá certo, de alguma maneira, com o processo democrático. Então, os jovens, pelo fato da invisibilização ter sido feita, da memória não ter sido recuperada, e principalmente do medo permanecer, impedindo com que a gente converse francamente sobre essas questões, né, tiveram pouco acesso. Agora, eu não concordo que os jovens e as novas gerações não assumiram. Porque eu fiquei pensando na pergunta, quantas gerações nós tivemos da Constituinte para cá? São 25, 26 anos. Nós tivemos mais de uma. Né? Nós tivemos todas as gerações, até as diretas já, né, até a luta pela Constituinte, que participaram ativamente da resistência. Agora, a juventude atual, os meus alunos na universidade atual, né, são aguerridos lutadores contra a violência de Estado, tá certo? Eles enfrentaram a violência de Estado nos movimentos, né? Se dividiram entre, né, aqueles que a toleram e aqueles que não toleram usar da violência também, porque isso é um debate para a gente, né? Eu, pessoalmente, sou contra a violência, eu sei como ela começa, não sei como ela termina, esse é o problema, né, da violência, né? Como a gente estava dizendo, o Bolsonaro, ele pode ir lá fazer mas a gente vira as costas para ele, tá certo? Eu não preciso
eu tinha vontade de dizer na cara dele, o senhor, se fosse durante a ditadura, o senhor estaria na cadeia e sendo torturado por ter feito o que fez, né? O senhor só pode fazer isso porque nós estamos numa democracia, né? Mas esse é o modo de funcionar, mais criativo. Agora, eu acho que a juventude tem diversas iniciativas, os jovens abaixo de 25 anos, definição da Organização Mundial de Saúde de Juventude, né? O levante popular é feito por jovens, esses que vão escrachar casa de torturador, né, que estão pedindo a revisão da lei da anistia. São todos muito jovens. Isso. Aqueles que resistiram ao professor que defende o golpe na Faculdade de São Francisco ontem foi maravilhoso, tá certo? Porque é exatamente este o modo que a democracia funciona. Você não sabe... Porque eu ouço, gente, por que você não tinha vontade de matar o cara que torturou seu pai? Ou que... Eu tenho vontade, mas nós somos seres humanos, e a diferença de nós e os animais é que a gente pensa, tá certo? Eu posso sentir raiva, mas eu não vou atuar a minha raiva. É isso que a Maria da Penha está ensinando aos homens, tá certo? Você não resolve conflito batendo na sua mulher, né? E os homens pararam de fazer isso, tem que achar outro jeito de comunicar. Ontem os alunos fizeram uma coisa maravilhosa, ficaram do lado de fora, encenando uma cena de tortura, né? Aos gritos, etc., né? Como se fosse. E aí entraram, o professor furioso, né? Foi embora. E eles gritavam maravilhosamente. Está na internet, vale a pena olhar, quem quiser. Eles gritavam, volta, professor, nós não vamos lhe bater, nós não vamos torturar, nós vamos conversar, discutir divergência de ideias. Isso são jovens, né? O movimento, fora os movimentos de junho, que continua produzindo o direito à circulação e à mobilidade não é um direito humano universal, não está na Carta dos Direitos Humanos. Mas essa é a vantagem da linguagem dos direitos humanos, ela nos permite esticar direito à mobilidade, é um problema da urbanização extrema que nós vivemos no final do século XX, não podia ser pensado há 50 anos atrás. Os jovens, né, do MPL, do Movimento Passe Livre, foram para a rua defender esse direito, né? Isso é direito humano. Direito humano não é direito para bandido, isso é direito humano. E as meninas são as que estão finalmente resistindo à medicalização, as meninas para mim, né, as que têm menos de 25 anos, a medicalização extrema do parto e da gravidez, por exemplo, né? São meninas que pululam em movimentos pela humanização do parto na internet, que resistem à tortura na cena do parto, né, que eu encerro por aí com esse exemplo, né, porque a pergunta é onde é que a tortura continua, né, vamos torná-la visível, né? Eu vou contar uma cena que é emblemática e se repete em todas as cenas de parto deste país, tá certo? A mulher obrigada a fazer uma cesariana, convencida pela máfia de branco, pelos médicos que não são médicos, que vivem do dinheiro, que transformam a saúde em commodity, que não cuidam, descuidam, né? Convencida que, por qualquer motivo, aí tem todos os motivos desse mundo, faz parto normal? Faz parto normal. Chega no 6º mês, ela começa a inventar a médico ou médico o problema para não fazer parto normal. E até convencer a moça a fazer no dia marcado que ela quer. Até tirando 2 meses, duas semanas antes, né? E aí a moça, na cesariana, anestesiada, com a mão amarrada, porque passou por uma cirurgia, o bebê é posto no lençol, com a perna aberta, a mão amarrada, as mulheres sabem bem qual é essa posição. Xisguelando, e você não pode pegar o bebê e botar no peito, porque você está amarrada. Isso é tortura para mim. Isso se repete nas pesquisas que a gente está fazendo em várias cenas, em várias salas de parto no país, né? Uma tortura sexista, machista, frequentemente perpetrada por enfermeiras fundamentalistas. A religião não é um problema, né? O Estado laico garante liberdade religiosa, a liberdade de quem não tem religião, até quem quer ser fundamentalista. O que o Estado laico deve garantir é o trato do funcionário público com o outro que é diferente, respeitando a sua religiosidade, não impondo a punição da mulher sofredora no parto, porque é assim que ela acredita que a mulher, né, pode ser, né? Então, eu não acho que os jovens não estão... Ao contrário, eu tenho muita esperança nessa geração. Vera, eu vou aproveitar o gancho de trazer essa coisa da cena do parto para denunciar o que aconteceu ontem no Paraná, não sei em que cidade,
em que uma parturiente foi retirada pela polícia, foi do Rio Grande do Sul, da sua casa, com um mandato de segurança de uma ação movida pela médica ou médico para fazer a cesariana à força. Na data que a médica queria. Na data que a médica queria. Uma coisa terrível que eu nunca tinha ouvido falar, que amplia muito o limite da interferência nas decisões da mulher e na vida da mulher. Bom, mandaram uma pergunta para mim. Como a psicologia se comportou no período da ditadura militar? Acho, bom, a psicologia é feita por psicólogos, ela tem instituições que tratam dela, é muito amplo responder isso. Eu entendo ou interpreto aqui que querem saber como o Conselho Federal de Psicologia se comportou. Lembro que esse conselho foi criado em 1973 pela lei, 71 pela lei, 73 foi, de fato, instalado o sistema conselhos, que, então, na primeira década da ditadura, ele não existia, não é? Participou, sim, de um processo de democratização. Não conheço nenhum estudo histórico que demonstre claramente a parceria do Conselho com o regime, embora isso venha sendo propalado por algumas vozes. Acho que é um momento de resgatar a história desta instituição para evitar que prolifere na psicologia um comportamento muito semelhante àquele dos regimes totalitários, onde uma história é concebida e forjada porque nos roubam a nossa identidade, porque nos roubam a nossa palavra, para construir uma ideia perversa sobre uma entidade. E espero que esse seja o momento em que nós venhamos a visitar a história da psicologia, do Conselho Federal de Psicologia, e visitá-la com pesquisadores e historiadores, no resgate de documentos, e que possamos contar a nossa história com base em fatos, com método, seja ela qual for. Eu agradeço a vocês que estiveram aqui presentes, que contribuíram para esse debate, que também espero que o público que assistiu tenha aproveitado e, principalmente, que a gente tenha contribuído para a ampliação da consciência sobre esses processos sociais que comentamos e que vivemos e que construímos. Obrigada.